convidados para este debate são Ronald Sazin, consultor principal da Hudson Windsor, que participa de Chicago, Estados Unidos, e apresentou a palestra Economia Circular e Plásticos, uma visão americana. Alexander Turra, professor doutor titular do Instituto Oceanográfico da USP, que apresentou a palestra Plástico nos Mares. Manuel Lisboa, especialista em polímeros, inovação e novos negócios, que apresentou o tema O desenvolvimento dos novos materiais e o impacto na evolução da sociedade. Albano Schmidt, CEO da Termotécnica, que apresentou a palestra Embalagens Plásticas ajudando exportações de alimentos no Brasil. Nuno Aguiar, diretor técnico da APIP, Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos, que apresentou o tema A Economia Circular dos Plásticos em Portugal, uma visão sustentável. Marcos Iório, consultor da Ecocircular Projetos Regenerativos, que apresentou a palestra O Protagonismo do Plástico na Economia Circular. E para mediar esse debate, Alfredo Schmidt, presidente do Instituto Sustenplast, que fará a mediação. É com você, Alfredo. Boa tarde a todos. É um prazer estar conversando com vocês. Aos que eu não conheço pessoalmente, o Nuno e o Marcos Iório, uma saudação especial, né? Uma satisfação enorme. Olha, primeiramente eu queria dizer que eu assisti todas as apresentações, foram excelentes, excelentes, tá? Marcos, eu gostei muito do termo que você usou agora, o dark washing. Achei, assim, ótimo. Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que botar no nosso portfólio de expressões, porque é bem isso mesmo, sabe? E eu queria dizer que eu fiquei, assim, encantado com os temas, com os comentários diversos que nós estamos recebendo, né, a respeito de todos os assuntos tratados, que o painel da tarde, tanto quanto da manhã, foi excelente, tanto quanto a sala Israel e Zerno, com seus palestrantes, foi excelente. Tivemos na sala Israel e Zerno um painel com 3 professores doutores, um painel de uma qualidade excepcional. Quando esses materiais estiverem disponíveis, eu vou pedir que todos, tendo uma oportunidade, olhem, porque vale a pena, vai ser bastante... são temas agregadores de valor, gostei demais, tá? E eu vou começar esse debate, né, com uma pergunta que tinha ficado para trás. Eu vou botar os óculos para ler, porque eu acho que daqui eu sou o mais zero de todos, então eu tenho que botar os óculos, tá, para ler uma pergunta que tinha ficado para o Nuno, que é a seguinte: Nuno, boa tarde. Historicamente, no Brasil, a carga tributária é limitante da atividade econômica. Houve em Portugal ou em toda a União Europeia uma política de redução de impostos sobre a cadeia de reciclagem dos plásticos? Boa tarde a todos, uma vez mais. Agradeço naturalmente a pergunta, muito, muito pertinente. De facto, enfim, a questão tributária acaba por ser transversal a diversas áreas de atividade. Desde logo a área da reciclagem, como não só a área de transformação, a área dos produtos, das matérias-primas, enfim, todos os segmentos, sejam do plástico ou de outros materiais. No caso concreto do plástico, neste momento, um dos maiores entraves para a mesma acaba por estar naquilo que é a tributação aos desperdícios da própria indústria de reciclagem. Ou seja, a taxa de deposição em aterro acaba por ser ao mesmo tempo um bloqueio, para não falar das próprias, enfim, aquisição dos resíduos, mas a nível de tributação, a taxa que é paga pelas empresas para deposição em aterro é muito elevada. Taxa esta que, entretanto, no âmbito da revisão dos próprios planos estratégicos nacionais, tem vindo a aumentar e espera-se que continue a aumentar. Se do ponto de vista político entende-se a medida, que é minimizar a deposição em aterro e facilitar a reciclagem, totalmente de acordo, e portanto, havendo possibilidade de o fazer, muito bem. No caso concreto da reciclagem, já custa entender, porque na verdade já é uma atividade de fim de linha.
e, portanto, entendemos que a mesma não deve ser penalizada na mesma grandeza que os outros setores, por assim dizer, ligados a esta mesma área dos resíduos, não é? Bem, eu queria só fazer um comentário antes de eu passar para o próximo questionamento, né? É que o Congresso Brasileiro do Plástico, o quarto Congresso Brasileiro do Plástico, ele era para ter sido realizado inicialmente em outubro do ano passado, como sempre foi, bianual, né? Em função da pandemia, tudo mudou, né? E a gente está num outro formato agora. E quando nós escolhemos essa data ela é emblemática, viu, Marcos? Porque nós escolhemos o Congresso para ser na Semana do Meio Ambiente e justamente no Dia dos Oceanos, né? Então, estamos mostrando que temos, como setor plástico brasileiro, como setor plástico internacional, muita coisa para mostrar, para agregar e para dizer que estamos realmente imbuídos de uma vontade grande de contribuir para que tudo tenha um encaminhamento mais adequado. E aí eu vou passar a palavra... Oi. Se puder comentar rapidamente o assunto de carga tributária, eu acho que tem um exemplo aqui nos Estados Unidos muito interessante também para vocês. Claro. O que acontece aqui? Nós temos nos vários estados o que nós chamamos de zona de reciclagem, ou seja, se fizer um investimento dentro de uma zona de uma área economicamente ativa para exatamente a reciclagem, o que acontece? Os impostos derivados da compra de maquinária, a adquisição de terreno, sabe? O que for relacionado com a reciclagem dentro da zona, ela já é isenta dos impostos durante um período. Então, a gente percebe que essa já incentiva a reciclagem numa área e permite aos investidores a receberem uma alavanca, vamos dizer, a seu investimento. Ronald, eu achei interessantíssimo isso que você falou. Eu não tenho empresa de reciclagem, mas tenho amigos que têm, né? Eu não sei se os meus amigos aqui no Brasil têm essa informação dessa qualidade. Se você tivesse disponível, qualquer que fosse o projeto, qualquer um, não importa, né? Para que isso pudesse ser apresentado a autoridades locais como uma forma de incentivo à atividade, eu acharia muito interessante, sabe? Eu acharia que seria uma coisa muito legal. Tá certo, tá? Eu dou acompanhamento para vocês. Opa, muito obrigado, viu? Desde já, em nome do Comitê de Reciclagem da Biplast, eu já agradeço, né, a essa informação, tá? Vou passar agora uma pergunta para o Manuel. Manuel, eu conheço muito pouco, muito por alto, PNL, Programação Neurolinguística, assim, parcos conhecimentos. Mas quando você fala em crenças e tudo, você está abordando o tema justamente sobre o ponto de vista da PNL. Por que mundialmente as informações tão ruins sobre plásticos, não estou dizendo na sua totalidade, mas na sua grande imensa maioria falsas, na tua opinião, tem uma receptividade tão grande nas pessoas? E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Bom, Alfredo, eu acho que hoje a gente acaba tendo muitos dados repetitivos com relação ao plástico. Então, você recebe uma carga muito grande de informação sobre isso. A gente sabe que, por exemplo, e aí a partir do momento que isso toma um certo impulso, é muito mais fácil estar falando mal do que falar bem. E a partir desse momento, o que acontece? Eu começo a ter mais likes, mais ok, quando eu falo o que as pessoas estão querendo ouvir, mesmo que não seja correto, tá? Então, quando a gente fala de PNL, a gente fala a primeira base, que é a parte do seu comportamento, é o que você faz. Depois, uma segunda base, você vai, assim, das suas habilidades, que você entende, o que você conhece. E depois que vai subindo para as crenças, que são os valores que estão mais acima, tá? Que aí... E para mudar crença, ela é um pouquinho mais difícil do que mudar comportamentos. Você muda comportamentos. Mas, se você começa a mudar comportamentos, você começa a ter mais conhecimento, você gera mais habilidade, e aí você começa a mudar suas crenças. É o que acontece com o plástico hoje.
A gente tem que trazer mais informação de forma correta. Não é só as empresas que têm que trazer essa informação, a gente tem que fazer o que nós vemos conversando, é unir todos os interessados na cadeia e todos eles começarem a passar a informação de uma forma coerente. Temos que trazer quem fabrica o plástico, sim, quem transforma o plástico, os profissionais que trabalham na área do plástico, que conhecem bastante, as academias, universidades e as escolas. A partir do momento que a gente transforma esse monte de informação em conhecimento, a gente muda as crenças. Eu gostaria de fazer um comentário complementando isso que você falou, Manuel. Eu vou contar uma pequena historinha para vocês, breve. O meu português está muito rápido, quer que eu fale um pouco mais devagar? Não, está ótimo. Eu tento falar mais devagar para ver se não há aqui falhas. Don't worry, my friend. Não se preocupe. Não se preocupe. Okay. Recentemente, né, foi solicitado para a coordenadora do Instituto fazer um curso de extensão universitária ou economia circular, por EAD, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, né? Em todos eles, aonde foi visto a lista de professores, né? E as matérias que são mencionadas, né? O plástico, em todas elas, aparece como o patinho feio. Ninguém fala sobre outros materiais do jeito que se fala com plástico. Então, se a gente, como você mesmo agora falou, a crença é mais difícil de mudar. Se a gente, como um todo, como nós como um todo, deixarmos a coisa andar nessa toada, isso vai virar uma bola de neve e ninguém consegue segurar mais, né? Então, eu acho que está na hora da gente pensar também nesses cursos de economia circular. Marcos, eu falei contigo outro dia sobre isso, né? Da gente também colocar alguma coisa. Eu não digo que seja temas para puxar, como se diz aqui no Brasil, para puxar o assado para a nossa sardinha, não é isso, né? Mas que sejam informações verdadeiras, que a gente passe informações verdadeiras, né, para quem é um aluno de um curso de economia circular. Não, e permite um comentário. Acho que mais ou menos na nossa época, nós achávamos que se a gente tomasse leite e comesse uma manga, a gente morria. Sim. Era uma crença que existia no Brasil. A gente chega assim, eu não vou passar debaixo de uma escada porque eu vou ter 7 anos azar, não vou quebrar um espelho, um monte de coisa. O que nós temos que fazer? A gente tem que ir lá e contrapor essa crença. Tem que ir lá fazer exatamente isso e mostrar que não acontece nada. Eu vou lá, eu faço um frappé de manga com leite, tomo, peço para todo mundo tomar, e aí todo mundo começa a observar. Olha lá, ele tomou e não morreu. Então, não faz sentido essa crença. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é exatamente isso. A gente está quebrando essas crenças, a gente está mostrando que o plástico é um material sustentável, sim, que tem saídas para reciclagem, que a gente pode reutilizá-lo de outra forma. Isso que nós temos que mostrar. É assim que nós vamos quebrar essas crenças. Agora, ele tem que sair das nossas paredes, ele tem que permear na sociedade como um todo. Acho que esse que é o grande desafio nosso. E de forma clara, coerente. Se eu puder comentar uma coisinha rapidinho aqui, o fato que nós precisamos encarar é o seguinte: nós temos um problema visível. A visibilidade do problema é óbvia. Todo mundo enxerga e vê o plástico no final da sua vida útil. Só que o benefício fica invisível para a grande maioria do público. Então, nós temos uma coisa visível com um benefício invisível. E as pessoas não enxergam o além do que está nas suas mãos. Então, nós precisamos, igual que vocês já comentaram, ensinar, comunicar, ajudar a projetar esses benefícios de uma forma real e tangível às pessoas que estão usando o material e beneficiando dele. É verdade. É verdade. Você sabe que
Rom. Aqui no Brasil, em São Paulo, recentemente, foi aprovada uma lei que proíbe o uso de copos e pratos descartáveis, né? Foi aprovada a lei, mas a lei não foi sancionada. Então, ela vale, mas não vale. É mais ou menos assim, né? Todo mundo fala disso, que é um descartável, etc. e tal, mas, na verdade, né, as 1,6 bilhões de máscaras descartáveis, que em sua maioria foram descartadas de modo inadequado no Brasil, ninguém fala. Então, é exatamente o que você está dizendo. O benefício dela é muito maior, né, do que a ponta. Quando acontece, e as pessoas não veem isso, quer dizer, faz parte da nossa atividade também poder mostrar esse tipo de fato, viu? Tá? Alexander Turra, me conte uma coisa. Eu te conheço há bastante tempo, sempre acompanhando o trabalho que você faz. De 2016 para 2018, para 2021, né? O que a gente pode ter notado de evolução, uma atualização do trabalho que tu, com brilhantismo, vem desenvolvendo à frente do manejo que tu coordena? Obrigado, Alfredo. Um prazer estar aqui com você e com os colegas aqui. O tema vem evoluindo muito, tanto do ponto de vista da academia, entendendo, né, o problema em si, os impactos que o plástico no mar, né, o lixo no mar acaba causando. Isso é um fato, né? E é um fato que explicita a externalidade do plástico estar fora do lugar, que é ser a coisa fora do lugar. Ele não pode estar fora do lugar, porque senão a gente acaba tendo essa situação de ele ser vilanizado e essa questão da sua importância ser deixada de lado, né? Ou ser observada ou valorada de forma desproporcional. Então, isso tem avançado muito, a gente tem muito conhecimento hoje sobre quais são os problemas associados, tem questões que são desmistificadas, mas muitas outras elas são esclarecidas, né? E a gente tem aí, né, um gargalo muito grande na informações adicionais que ajudem a ponderar, considerando que o lixo, né, que o plástico não vá para o mar, que não exista essa externalidade, aí ele pode ser comparado com outros itens de uma forma muito lúcida, muito clara, e ele tem muitas vantagens, como foi exemplificado aqui em várias falas. Isso é fato, isso precisa ser comunicado. Mas para isso ser válido, de fato, a gente tem que fechar a torneira. A coisa não pode estar fora do lugar, né? E isso é um trabalho muito grande. E é aí que vem a evolução conceitual que a UNEA, que é a Assembleia Ambiental das Nações Unidas, tem tido em relação a como encarar o problema do lixo no mar e do plástico no mar especificamente, que é mudar da visão de combate ao plástico em si como um item, como um produto, e sim para combater o vazamento, né? O nome em inglês é leaching, né? A perda, o vazamento desse produto para o mar, usando várias estratégias, desde o upstream, desde a concepção até a ponta de linha, né? O final da linha, porque em muitos locais é isso que se tem, né? Especialmente no sul global, dentro do qual nós estamos, né? O sul global, o sul geopolítico global. Então, eu vejo que a gente precisa trazer essas informações, Alfredo, de forma muito clara, desmistificar algumas coisas, né? Não negar que existe um problema quando o plástico está fora do lugar, mas que esse produto é um produto que tem um valor. E, na minha opinião, de biólogo, né, assim, e não sou um especialista nas problematizações em relação a ciclo de vida e própria valoração, eu vejo que talvez o plástico ele tenha que ter um valor compatível com a sua utilidade. E talvez essa seja uma das saídas para essa discussão. Assim como o alumínio tem um valor, outros produtos têm outro valor, talvez a questão do plástico ele precisa ter um valor compatível com o seu valor não monetário, né, o seu valor de utilidade. E isso agrega valor a todas ao longo da cadeia, de forma que ninguém vai acabar descartando um item desse porque ele tem um valor muito grande.
É claro que isso encarece, que isso traz outras consequências, mas eu acho que é um pouco disso que a gente precisa pensar livremente para poder identificar esses possíveis caminhos que vão acabar solucionando. Eu estou só devaneando e tentando trazer um pouco de quebra de paradigma para a gente poder ampliar essas reflexões. E com isso, fechando a resposta, Alfredo, é importantíssimo, eu fechei minha fala com isso, mas eu queria falar de novo, né, que é importantíssimo que o setor se organize, dialogue com as instâncias que estão representando o Brasil na UNE, para que essas discussões sejam aprofundadas em nível nacional e levadas para lá enquanto posição de país. A gente vai ter diplomatas lá que vão levar a posição de país, e o país não tem uma posição. Isso está sendo discutido no momento. Eu estou em contato com vários setores de ministérios, o setor, a iniciativa, né? Então, a Plastivida, por exemplo, em nome do Miguel, né? O Miguel está fazendo um trabalho de costura já há um bom tempo e pode trazer para vocês essas reflexões junto com o Stuart Harris, da ACC dos Estados Unidos, e promover um diálogo um pouco mais estruturado em relação ao que vem pela frente, né? Promovendo um diálogo junto aos ministérios. Eu acho que isso é super importante para que o setor e o Brasil se coloque de uma forma organizada e antecipada em relação ao que pode vir pela frente. Eu acho que essa seria uma recomendação importante e já tem um movimento nesse sentido. Tá? Muito bom. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu agradeço. Eu agradeço muito a atualização que tu fizeste, porque é uma coisa muito, muito importante para nós. E aí, importante também é o que eu vou perguntar para o Albano, porque em outros eventos nós sempre tivemos um tema que era embalando o Brasil para exportação, tá? Porque o Brasil, ele exporta café em sacas de 50 quilos, açúcar, a mesma coisa. Por que não exporta em unidades menores, né, para atender determinados mercados? Talvez venha fazer isso para a China agora, porque aparentemente alguns portos da China não têm a descarga. Seria muito mais facilitada se o produto já tivesse embalado em quantidades menores e tudo, mas isso aí é uma coisa que está em andamento. Então, eu achei assim, muito interessante quando eu ouvi uma apresentação do Albano, e ele comentava todo o esforço que ele fez, né, para poder buscar, vou chamar assim, me corrija se eu estiver errado, Albano, os selos de qualidade para que tu pudesse estar adequado em todos os países europeus, por exemplo. Então, você acha que... Eu acho que sim, né? Mas vou perguntar, você acha que é importante para as indústrias de transformação de plástico do Brasil se adequarem aos seus níveis de qualidade, de garantia, né? Para que a gente possa efetivamente... Porque você está fazendo um esforço hercúleo, produzindo embalagens para levar frutas, né, do Brasil para a Europa. Eu vou só fazer um comentário antes disso, pequenininho, né? Tem um vídeo que circula por aí, né, que mostra um voo de um MD-11 da Lufthansa Cargo que vai a Quito, no Equador, né? E aquele avião pousa em Quito e ele é carregado de flores. E as flores vão do Equador para serem distribuídas na Europa. Do Equador para a Europa. Nós temos tanta coisa aqui, né? E que às vezes tem embalagens inadequadas. Então, eu achei assim eu fiquei muito bem impressionado com aquilo que você me comentou aquela vez, Albano. Bom, Alfredo, primeiro deixa eu tecer alguns comentários aí. O primeiro, com relação à dimensão das embalagens. Eu acho que nós temos um trabalho muito grande para fazer no nosso back dos nossos produtores. Quanto menor você tem a embalagem, teoricamente, você mais agrega valor aqui. Olha a comparação de uma saca de café com uma cápsulazinha do Nescafé. Você agrega muito mais valor. E eu acho que o nosso produtor, de uma maneira geral, ainda não se apercebeu disso. Ainda vai muito, não, mas isso é difícil, é complicado. Então, eu acho que melhor a gente precisa fazer isso. Precisamos atentar também para toda a cadeia de produção. Vamos começar lá no agronegócio do produtor. Por que o Equador, como você falou, Colômbia, exporta banana
Porque, primeiro, ele tratou a banana como sendo um produto de exportação dele. A banana tem marca, tem selo, tem qualidade e tudo mais. As frutas brasileiras são a melhor qualidade, mas ainda não chega aos níveis de uma fruta de Israel, da própria Espanha, de própria Europa. Nós estamos chegando lá, mas ainda falta esse produtor. E aí, quando você pergunta a cadeia toda, e aí entra a cadeia de plásticos, de embalagens, de soluções de uma maneira geral, obviamente que é condição de competitividade ela estar nos mesmos níveis de atendimento de qualidade global, de atendimento aos níveis de contaminantes, a ter soluções com relação à nanotecnologia contra bactericidas, fungos, etc. Quer dizer, isso é condição de competição no mercado mundial. E eu acho que quanto melhor as empresas brasileiras estiverem até para atender o mercado local, elas vão ter condições de serem competitivas lá na frente com qualquer competidor internacional. Outro grande problema, só um segundo, Ronald, um outro grande problema que nós temos, eu acho que o Brasil tem, é com relação não só à imagem do plástico, mas à própria imagem do produto brasileiro. Eu acho que a gente ainda, como nação, temos que fazer um trabalho muito grande de colocar o café brasileiro. Por que tem que ser o melhor do mundo, tem que ser um café colombiano? Porque não, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, mas nós não somos reconhecidos como tal. O Brasil é um dos maiores produtores de manga do mundo, nós não somos reconhecidos como tendo uma manga de qualidade. E isso pode ser uma infinidade de coisas. Eu acho que nós temos realmente que procurar melhorar a nossa própria imagem lá fora. Nós, eu acho, ainda como povo, a gente ainda tem um viés e a gente fica atirando pedra em nós mesmos. Em vez da gente se unir para combater a competição internacional, a gente fica brigando aqui internamente em vez de se unir. Ronaldo. Pode falar, Ronaldo. Agora, essa situação me relembra muito da situação que passaram pela a indústria de papelão do lado há 25 anos. Que a frutas e legumes brasileiros não eram exportados, porque era tudo encaixado naquele caixote de madeira, né? Então, o papelão do lado entrou, começou a desenvolver produto adequado para exportação e virou a mesa. Realmente já começaram a exportar essas grandes indústrias de fruta granel, né? Porque eles já tinham a embalagem adequada para fazê-lo, tá? Agora, eu reclamo aqui constantemente ao meu varejista local que ele não tem manga brasileira, só tem aquela manguinha pequenininha do México e eu fico bravo com o cara. Mas olha, o dia que eles me mandaram manga brasileira e mamão papaya, estou feliz. Deixa eu comentar até isso, Ronaldo. Eu não sei se você sabe, mas nós temos no Brasil, quer dizer, é uma propriedade de dos tipos de manga que você come essa manga como se fosse uma papaya. Ela não tem fibra. Eu sei. É uma doçura, é um negócio fantástico. A gente, eu acho que tem que valorizar um pouco mais. Eu só queria tecer um outro problema, né, Alfredo, que nós temos no setor de transformação de plásticos em geral. A grande maioria das empresas são empresas pequenas. Nós não temos a pujança, a força de uma indústria, por exemplo, de papel. Quando você fala que as indústrias que fizeram esse trabalho lá atrás, é Suzano, hoje em dia, né? Suzano, é Klabin, é Rigesa. Nós não temos uma indústria de transformação plástica com essa força. Então, é muito difícil. No nosso caso, por exemplo, uma empresa comparada com eles, pequenininha, fazendo um esforço hercúleo para achar um espaço neste mercado que é dominado por gigantes. Infelizmente, a gente precisa realmente fortalecer a indústria de transformação como um todo de plástico no Brasil para poder ser mais competitivo. E essa situação, esse retrato, repete-se no mundo inteiro, sabe? Porque os grandes produtores
petroquímicas e de resina, tá? E grandes os consumidores de produto transformado. Mas em todo mundo são as pequenas empresas que fazem a transformação. Não. Bom, eu vou seguir e aí depois a gente volta, Manuel. Eu queria ver com o Ron também, né? Há 3 anos atrás você tinha uma visão, né? Como iria o mercado de consumo, né? Iria se portar para o futuro. Hoje, com pandemia e economia circular, qual é a sua visão? Poxa, verdade, a expectativa continua sendo de expansão, tá? Eu comentei há 3 anos atrás a importância da urbanização, que isso significa para o crescimento do consumo de plástico. E esse fato continua, sabe? Os grandes centros urbanos, mesmo com os leves distúrbios de pessoas saindo das grandes cidades durante a época da pandemia, isso vai reverter. E as grandes cidades vão continuar crescendo, tá? E à medida que forem crescendo as grandes cidades, os grandes polos urbanos, a necessidade da embalagem plástica cresce também. Por quê? Porque à medida que a pessoa fica longe do centro de produção, precisa de embalagem, principalmente precisa de embalagem plástica para proteger e para transportar produto alimentício. Então, eu tenho certa expectativa positiva do que nosso mercado vai crescer e vai continuar crescendo. O desafio que nós temos é de lidar com e contornar essa situação de fim de vida, fim da vida útil da embalagem, mesmo com todos os benefícios que nós sabemos que existem. O fim de vida é complicada para o consumidor, é complicada para o município que tem que que tem que gerenciar esse material, e complicada para todo o esquema do processamento de material. Agora, o Brasil tem uma grande vantagem, já foi tocada na palestra anterior. E isso é que existe esse sistema de catadores independentes, de cooperativas de captação de material. Essa vantagem é muito grande. E se puder ser sintetizado junto às grandes indústrias, seria uma grande vantagem para o mercado ter esse sistema de coleta, de processamento e de reutilização dos materiais. Posso fazer um comentário? Eu queria só fazer um comentário com relação a esse sistema que nós temos no Brasil com relação às cooperativas de catadores. Nós temos esse sistema, mas, infelizmente, é um sistema que eu acho que só vai funcionar enquanto nós formos um país, infelizmente, com uma baixa renda, um país subdesenvolvido. A hora que você aumenta a renda ou você aumenta a oferta de empregos na sociedade, você começa a ter muito menos esse sistema de catadores, que é um sistema não é nem de sobrevivência, de subsistência que eles encontraram para poder sobreviver. Eu acho que a hora que a gente tiver uma economia melhor ou economia desenvolvida, a gente não consegue esse sistema. Temos que desenvolver outros mecanismos para suprir essa deficiência. Correto. Manuel, consegue falar agora? Vamos ver. Então, funcionou? 100%. Muito bem. Obrigado, pessoal. Eu acho que vai muito nessa linha que acho que o Rony também estava falando, é o seguinte: nós temos que unir o ponto de produção ao ponto de consumo, que ele é distribuído. E eu tenho que transportar, eu tenho que embalar. E não existe material que transporta melhor que o plástico. Ele vai transportar e proteger. Essas são as duas funções mais importantes do plástico. Então, nós temos que trabalhar com isso. Gostei muito dessa provocação que vocês fizeram, que talvez o material faz isso muito bem.
Talvez tenhamos que trabalhar um pouquinho em inovação, desenvolver embalagens que consiga fazer isso, fazer o transporte e a proteção dessas frutas, como foi citado. E dentro desse aspecto, então, já por 2 vezes, tanto o Manuel quanto o Albano tangenciaram a mesma coisa que o Marcos falou, e eu gostaria de ouvir, então, para a gente encerrar a opinião, se não tiver mais perguntas depois, né? A opinião do Marcos sobre essa questão do design, de melhorar o marketing, porque eu acho que você está coberto de razão, mas eu queria que você reforçasse ainda mais essa ideia para todos nós. Não, eu trabalho no conceito que inovação é o motor da geração de valor, né? Então, você tem que começar por aí e nós temos que encarar que nós temos um complexo problema para resolver. A primeira vez que nós chegamos ao fundo do mar foi num submarino chamado Trieste, em 1953. Então, nós não sabemos absolutamente nada sobre esse planeta, né? Não sabemos quase nada da relação dos efeitos do que a gente está colocando em mercado e consumo. Eu acompanhei uma apresentação do professor Turra esses dias de vários países falando sobre os efeitos nos oceanos, né? Então, como a gente está engatinhando em conectar conhecimento, né? E tirar conclusões, ter insights, né? E aí eu acho que assim o Brasil ainda carece essa parte de inovação. Mesmo quando a gente pega grandes marcas, a gente vê iniciativas ocorrendo na Europa, iniciativas ocorrendo nos Estados Unidos, e a mesma empresa não tem essas iniciativas no Brasil, né? Então a gente está defasado nessa geração de ideias, nessa colocação de execução de ideias, e seguir em frente, né? Então, acho que muito desse número do 80% do impacto é decidido no design, na concepção, na hora que você propõe uma solução, seja de embalagem, de produto, é ali que a gente tem que entender onde que vai parar aquilo que a gente está concebendo. Eu incentivo, né, os alunos da onde eu dou aula, né, a falar assim, olha, se vocês estão responsáveis por desenhar uma embalagem, eu vou pedir para vocês entenderem onde fica a cooperativa na cidade de vocês e vão lá passar 2 horas do lado da esteira, ou sobe na esteira, pede ali para vocês classificarem o material, para vocês entenderem que aquele material de 1,5 segundos que passou na sua frente você não pegou, é porque ele teve um problema de design lá atrás, ele não foi atrativo naquela hora da verdade, né? Então, um pouco, eu gosto da citação do Steve Blank, que é um guru aí para as startups, que ele tem um livro chamado Get Out of the Building, né? E é um pouco de tire o seu traseiro da cadeira e vá ver o mundo real, como ele funciona, né? Para entender as soluções que você está propondo para o mundo em tudo que você faz no seu trabalho, né? Quando a gente fala não só de fazer embalagem, mas os processos que você está propondo, a logística que você imaginou, como é que você vai fazer a conexão com os distribuidores, né? Eu vi esses dias uma embalagem da Elma Chips, uma caixa sendo desmontada e voltando para o reuso para a própria empresa. Assim, porra, todo mundo pode fazer isso, por que não, né? Como que a gente não incentiva mais esse tipo de ideias, né? Então, eu acho que nós temos um oceano ali de estratégias a serem implementadas, que eu considero um oceano azul, e eu acho que para o setor de plástico, o material é tão incrível que a gente só precisa colocar realmente valor através da inovação para resolver os problemas atuais e seguir em frente, né? Então, menos ficar na defensiva e mais partir para o ataque, dar as mãos, juntar conhecimento, porque a gente tem tudo para resolver os problemas atuais através desse material. Marcos, eu sempre faço o mesmo convite e desafio aos empresários. Eu digo, por favor, para o próximo mês, você faz todas as compras da sua casa. Não permite que ninguém mais vá no supermercado, mas você vai fazer as compras. Vai fazer a compra em todas as lojas, supermercado, padaria, mercearia, onde for, para você entender exatamente o que está acontecendo no supermercado e ver onde o seu produto
vive e morre e é utilizado e tudo. Então, eu concordo plenamente, precisa sair da cadeira e ver no mundo real onde estão as suas coisas vivendo, né? Exato. Pode falar, Turra. Eu acho que é importantíssima essa discussão, e esse mundo real, ele passa por locais que estão fora do mercado, fora da cadeia de valor, estão, por exemplo, associados à lógica do gerenciamento costeiro, que é uma coisa que eu trabalho, e que tem a ver com ocupações irregulares, né? Então, a gente tem aí um contingente imenso de pessoas que estão à margem de tudo, e, né, inclusive da coleta e da destinação apropriada dos resíduos. Então, assim, eu tenho falado que o lixo no mar é um problema, né? Quando ele está no mar, ele causa uma série de problemas, o plástico no mar é um problema. Mas ele também é um sintoma que é o mesmo tipo de sintoma que vai dizer por que a gente tem dengue no Brasil, né? Por que enche de água, tem inundações em determinados locais. Então, a gente está falando com questões bem reais, né? E nesse sentido, quando eu estou nessas discussões internacionais, um argumento que sempre é colocado é o seguinte: nós temos várias torneiras abertas que fazem com que o lixo, né, os resíduos sólidos vão parar no mar. Várias torneiras. Pesca, poluição difusa, ocupações irregulares, turismo na praia, né, de pessoas que não pensam, não estão preocupadas, N coisas, N torneiras. Como que a gente vai aumentar? Isso é o argumento. Como que se pretende aumentar a produção mundial de plástico sem resolver essas questões? Só que tem questões aqui que fogem da governança direta do setor ou da cadeia de valor, como, por exemplo, a gestão de resíduos, como, por exemplo, outros aspectos, a pobreza, né? A própria pobreza. E aí que a gente tem que pensar também como que o setor se organiza para estrategicamente botar energia nesses aspectos e apoiar municípios. Então, nesse sentido, o Blue Keepers, que é esse programa que está sendo estruturado pelo Pacto Global, com a Braskem, com a gente, né, a gente está buscando criar mecanismos para os municípios terem mais autonomia para pensar o que está acontecendo ali dentro, identificar os gargalos e poder, com as soluções técnicas existentes, resolver questões naquela esfera de governança que é a municipal. É claro que a discussão brilhante que o Marcos traz de design, ela foge um pouco desse escopo, ela tem uma escala maior que tem a ver com a cadeia de valor e não tanto com o município, embora isso impacte no município. Mas no município a gente vai estar falando muito desses pontos de ocupações irregulares, né, de entender os bota-foras, entender essas questões. Então, é muito importante do setor entender isso, né? Não entender isso, mas pensar como que ele pode transbordar a sua ação para outros aspectos que são igualmente importantes na resolução desse problema de uma forma geral. E com isso, o argumento do tipo, olha, eu vou produzir mais. Essa é a tendência, porque a sociedade precisa. Mas isso que vai ser produzido a mais não vai parar no mar, por conta disso, disso, disso. Eu acho que esse é o ponto que está faltando para o setor ser visto de uma forma menos reativa pela sociedade e por alguns setores, né? Bom, pessoal, nós estamos aqui ao final já, né? Eu vou perguntar para a nossa mestre de cerimônias, a Patrícia, se tem perguntas a serem feitas, né? E depois eu vou fazer um breve comentário também aqui antes de a gente ir para o encerramento. Obrigada, Alfredo. Nós temos algumas perguntas, sim. Eu vou começar aqui pelo dirigente do Simplast, o Luiz Felipe Willing, que parabenizou aí o evento, Alfredo, e disse que foi muito bom o quarto CBP, disse que os palestrantes são excelentes e já está perguntando aí quando será o quinto CBP. Já respondo. O quinto CBP será realizado daqui a 2 anos, no mês de junho do ano de 2023. A data não está confirmada ainda. Respondido. Temos aqui mais uma pergunta do Miguel Fernandes Baiense Neto. Alexander Turra, como você vê a iniciativa Blue Keepers no Brasil e como o setor pode ser parceiro nesse processo? É para mim? Alexandre.
Você cortou um pouquinho, mas eu consegui te ouvir bem aqui. Eu vejo que o Blue Keepers, né, ele está buscando fomentar ecossistemas de inovação. Esses ecossistemas de inovação, eles são espaços para pensar o problema e resolver o problema em nível municipal, primordialmente. E isso depende de parcerias locais, parcerias entre poder público, iniciativa privada, academia e sociedade civil organizada e cidadãos de uma forma geral. Então, o que eu vejo é que o setor que está capilarizado no território amplamente, ele precisa se organizar localmente para potencializar essas ações. E não significa fazer um cheque ou fazer um Pix, pagar a conta. Não é isso, tá? É auxiliar com que esses processos eles sejam feitos de forma madura, participativa, colaborativa e que o resultado dele represente de forma muito clara soluções compreensíveis e conscienciosas com a complexidade das situações que são encontradas em cada local, que é diferente um do outro. Então, é nesse caminho que eu vejo que o setor pode se estruturar, obviamente apoiando o programa, apoiando o projeto, né, em escala nacional, mas especialmente atuando no apoio às soluções locais. Bom, pessoal, Patrícia, eu vou agora encaminhar o encerramento, tá? Antes, né, eu vou agradecer a todos, ao Manuel, ao Turra, ao Albano, ao Ron, ao Nuno Aguiar, que eu tive o prazer de conhecer, falar assim, vendo pela primeira vez hoje, ao Marcos, né? E eu vou fazer uma citação, tá? Bem pequenininha, tá? Quando nós estamos falando de plásticos e o Congresso é dos Plásticos, né? Teve um palestrante muito conceituado que, uma certa ocasião, disse o seguinte: o plástico é um material tão maravilhoso que, se ele não existisse, ele teria que ser inventado. Tá? Pela risada, vocês já sabem quem é que fez essa frase. Do nosso amigo Ron Sazini, que alguns anos atrás disse essa frase, eu capturei essa frase, tá? E eu gosto sempre. Ela retrata, eu acho que o pensamento de todo mundo que é ligado ao plástico também. Tá? Eu vou pedir aí para... Está me ouvindo, Patrícia? Estou te ouvindo sim, Alfredo. Tá. Eu vou, antes de encaminhar o encerramento, eu vou pedir para vocês fiquem aqui para ver o que vai ser passado, e eu vou pedir para que seja colocado no ar um vídeo de finalização que nós temos aí.